Olá, bem-vindos ao Eleva Podcast. Eu sou a doutora Janice Marim e hoje vamos conversar sobre a odontologia, urgência em odontologia. O tema específico de hoje é urgências em endodontia, dando continuidade ao podcast anterior em que nós falamos com a doutora Luara sobre urgências em doenças pulpares. Hoje, com o Dr. Cadu, nós iremos conversar sobre as urgências das doenças periapicais. Para nos ajudar a entender isso, como já mencionei, Dr. Carlos Eduardo estará conosco hoje falando sobre as urgências das doenças periapicais. Dr. Carlos Eduardo é especialista em endodontia aqui pela Uningá, foi nosso ex-aluno, com muita honra, né, doutor Cadu? Isso mesmo. Mestre em odontologia e atualmente é professor do curso de graduação da Sobresp. Dr. Carlos Eduardo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, professor. Eu fico muito honrado ainda com o convite de uma ex-professora, né, que muito me ajudou e hoje, além de ex-professora, minha sócia também dentro de outro projeto, e a gente fica muito feliz realmente pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Urgências em endodontia, falar sobre essas questões de doenças periapicais, realmente muito relevante e muito presente na clínica odontológica, né? Dr. Carlos Eduardo, o que é mais desafiador no diagnóstico de uma doença periapical? Eu entendo, assim, doutora Janice, que a gente tem sempre um desafio muito grande, dependente da condição de urgência que a gente vai abordar. Especificamente falando de doença periapical, quando a gente fala de doença periapical e em questão de urgência, né, a gente está falando muito mais das condições de periodontite apical sintomática e de abscessos apicais agudos, né, o abscesso apical sintomático. São realmente os dois grandes desafios de diagnóstico que a gente vai encontrar dentro da clínica diária, e isso acontece de maneira muito, muito corriqueira. E é importante, sim, no primeiro ponto, né, destacar enquanto diagnóstico, a gente conseguir distinguir as duas condições e também fazer uma diferenciação com uma condição inflamatória, né? Por exemplo, uma pulpite irreversível sintomática, que seria uma outra categoria, uma forma de abordar diferente, né? A gente tem, por exemplo, a questão de diagnóstico de periodontite apical sintomática, geralmente ela está acometendo um dente, um elemento dentário, e a gente não tem aquela característica da pulpite, né, de dor regionalizada, onde a gente não tem, a gente consegue identificar com mais clareza qual o dente que está acometido. Geralmente o paciente consegue identificar isso. A gente tem que ter clareza dentro do processo diagnóstico de identificar realmente se essa polpa é viva ou se a polpa é morta, porque a periodontite apical sintomática ela vai envolver dentes necrosados, né, dentes com um estado necrótico, o abscesso também nesse caso. Então esses são diferenciais e importantes fatores a serem considerados, além dos sintomas, né, que já são característicos, né, dor à percussão, ausência de vitalidade, ausência de resposta a teste de sensibilidade, né, a gente vai verificar às vezes até mesmo, pode identificar algum tipo de edema associado, enfim, e a gente conseguir entender que conseguir desenvolver um tratamento de urgência nesses casos é, primeiro de tudo, tentar atingir, atacar, manejar a origem do fator que está causando aquela periodontite apical ou aquele abscesso, né? E isso a gente faz da forma mais endodôntica possível, né? No momento que a gente acessa o dente, no momento que a gente neutraliza aquele canal, né? Tentando fazer da melhor forma um processo inicial de desinfecção, de sanificação do sistema de canais radiculares, para diminuir aquela carga microbiana e assim a gente conseguir que o nosso próprio organismo desenvolva uma resposta mais adequada e saia daquela fase aguda para entrar num estágio mais crônico e aí sim a gente desenvolver um tratamento adequado para essas condições, né? Isso no caso de periodontites apicais sintomáticas. E no caso de abscessos, a gente tem um desafio ainda maior, na minha opinião, né? Porque o abscesso apical agudo, ele é muito desafiador, porque a gente sabe que dentro do processo de doença, quando a gente desenvolve um abscesso, a gente vai, em primeiro lugar, ter que distinguir, diferenciar e saber qual é o estágio em que ele se encontra, né? A gente divide didaticamente o abscesso apical agudo em 3 estágios, né? O inicial, o evolução e o evoluído. E esses estágios têm características distintas,
né, de abordagem e até mesmo de manifestação de sinais e sintomas. Então, a gente tem que saber diferenciar isso de forma muito clara, né? Saber que o abscesso, o apical agudo, ele vai ter uma fase inicial onde a gente vai ter uma dor muito forte, a gente vai ter uma característica de, radiograficamente, muitas vezes não verificar nenhum tipo de sinal que vai nos indicar uma lesão periapical, alguma coisa assim, né? A gente vai ter uma evolução de uma dor intensa que não vai passar com medicação, a gente vai ter que abordar esse dente, muitas vezes vai ter drenagem no momento da abordagem, né? Já se a gente tiver um abscesso em evolução, a gente tem que ter sempre aquela clareza que o abscesso apical agudo em evolução, fase 2, é aquele momento importante da gente conseguir abordar, fazer, muitas vezes a drenagem não vai ser possível, então a gente vai ter que lançar mão de antibióticos, medicações que vão associar ao processo, né, de neutralização do canal, enfim, né, e a evolução também, né, onde já tem aquela característica já de aumento de volume, às vezes já o ponto de flutuação, onde a gente vai conseguir, né, via mucosa, fazer uma drenagem adequada do caso, né, então a gente tem que identificar essas nuances para a gente conseguir, então, chegar num diagnóstico mais preciso e propor um tratamento mais efetivo. Realmente é muito desafiador o campo da odontologia de forma geral, e eu considero que diagnóstico é a parte mais difícil. É a parte mais desafiadora para a gente conseguir identificar. No momento que a gente identifica corretamente qual é a doença endodôntica que está sendo acometida ali naquela situação, fica mais fácil, né, da gente abordar, conseguir de forma mais precisa desenvolver o tratamento, seja de urgência ou seja posteriormente tratamento eletivo a nível endodôntico, realmente devolver ali a qualidade de vida, saúde, função, tudo que a gente espera, né, de um resultado positivo do tratamento endodôntico. Para o nosso ouvinte que não é um especialista em endodontia, quando que ele pode ter certeza que o paciente vai sair do nosso consultório naquele momento sem dor? Que é isso que o nosso paciente ele deseja vir para o nosso consultório e sair do nosso consultório sem dor. Ele vai sair porque ele sai anestesiado, né? A gente sabe, a gente resolve o nosso problema. Mas para ele sair e passou essa anestesia e ele vai sair sem dor dentro desses diagnósticos de doenças periapicais. Dentro dessa ideia de o paciente, ele veio a um processo de dor e a gente precisa desenvolver o tratamento para que, primeiramente, essa questão da dor seja resolvida, a gente tem que entender que em primeiro lugar, a gente tem que lançar mão do manejo endodôntico propriamente dito, né? Isso é importantíssimo, porque é para a gente medicar o paciente, fazer uma terapia medicamentosa com qualquer classe medicamentosa, qualquer fármaco, seja um analgésico, antibiótico, um anti-inflamatório, enfim, tudo que a gente possa lançar a mão, a gente tem que entender que o tratamento de um acometimento, uma doença endodôntica, ele passa inicialmente por a gente manejar, conseguir acessar, neutralizar o sistema de canais radiculares, fazer aquela penetração desinfetante, fazer o máximo que a gente puder, né, o controle daquele processo de infecção, para assim oportunizar que com a diminuição da carga microbiana que vai estar contaminando aquele sistema todo, a gente consiga diminuir todo esse processo inflamatório, a gente consiga modular, né, tudo que está acontecendo naquela situação de dor, e sim melhorar então a condição do paciente. Passa primeiramente por isso, né, para a gente conseguir acessar endodonticamente, né, preferencialmente sempre, se for possível, né, isolamento absoluto, a gente conseguir neutralizar, fazer todo o manejo que a gente puder, né, enfim, da melhor maneira possível, para que nós consigamos, então, atingir esse objetivo, né, de redução de carga microbiana, a gente conseguir devolver uma oportunidade para o nosso organismo de modular melhor também o processo inflamatório. E complementar a isso também, né, conseguir indicar corretamente uma terapia medicamentosa em cada situação, né, como eu falei, por exemplo, quando você apical com fase 2, a gente vai geralmente entrar com antibiótico, a gente vai fazer o manejo dessa condição, né, muitas vezes associando alguma outra medicação e sempre tentando buscar o conforto do paciente, né? Seja uma periodontite apical sintomática neutralizando, posteriormente a isso fazendo uma medicação, pode ser uma medicação analgésica, anti-inflamatória, enfim, utilizar que o paciente também tem a sua própria indicação. Muitas vezes o paciente tem alguma condição que não permite, né? Indicação do anti-inflamatório, por exemplo, ou tem alguma alergia, alguma medicação.
Então, a gente tem que conhecer esse contexto de história do paciente também para conseguir indicar corretamente, além do procedimento endodôntico, uma condição melhor também de terapia medicamentosa associada. Geralmente, a gente vai estar transitando naquelas classes de anti-inflamatório, analgésico, né? E antibiótico em casos muito específicos, né? Isso é importante a gente falar, né, doutora Janice, porque a gente tem, via de regra, também uma condição onde nós, muitas vezes, vamos indicar medicações e antibióticos faz parte disso. Mas a gente tem que ter essa clareza também de que na maioria das vezes, o antibiótico, ele não é o caminho para resolver, ele complementa, ele ajuda, né? E a gente tem que indicar ele corretamente, né? E dentro desse rol, a fase 2, a abscesso apical agudo, que é realmente a condição principal, né, de indicação dessa classe medicamentosa, né? E acredito que dentro desse manejo, dentro dessa ideia, assim, a gente vai conseguir que o paciente chegue com uma condição de dor, uma condição de realmente estar um pouco ruim, e melhorar a partir disso a sua condição, né? E se sentir ainda mais tranquilo, melhor, mais seguro, né? Para se desenvolver posteriormente um tratamento bem efetivo e que a gente consiga resolver o problema dele de uma forma bem legal. A antibiótico terapia, ela é bem importante quando nós conversamos sobre abscessos, né? E é muito importante que nós saibamos que tem alguns pacientes que são comprometidos sistemicamente e que às vezes a gente lança a mão do antibiótico com mais necessidade, né? Então, é bem importante. E você, nosso ouvinte, é importante saber que você vai conseguir a mágica de resolver um problema endodôntico ou um problema de urgência quando nós conseguimos drenagem num abscesso. Esse é a grande questão, né? Quando a gente fala em abscesso, gente, a gente está pensando sempre, falando daquelas desfases, né, que a gente comentou anteriormente, a gente vai atingir drenagem, geralmente, na fase 1 ou fase 3, né? Na fase 2 é mais difícil isso acontecer e é a pior condição de trabalhar, até por isso a gente recorre a recursos, né, como antibiótico, enfim, que a gente falou agora na sequência. Mas a drenagem é muito importante, né? Porque no momento que a gente drena, dá aquele alívio imediato, aquela condição assim de parece que tirou com a mão, né, a condição de sintomática do paciente. Isso é muito importante. E saber drenar é importante, né, professora? Porque se a gente pensar que muitas vezes a gente vai ter que fazer uma drenagem via mucosa ou via canal, a gente precisa saber fazer isso, né? E se sentir seguro de fazer. Tem recurso, enfim, né? Primeira coisa, via canal, no momento que a gente abrir, que a gente começar a neutralizar, em boa parte das vezes a gente já vai ver a drenagem, né? A gente pode estimular também essa drenagem através de uma utilização de língua endodôntica, enfim, mas de qualquer forma, a gente muitas vezes já vai ver a drenagem via canal de maneira quase que espontânea, né? Ou muitas vezes espontânea. Já quando a gente vai drenar via mucosa, é importante a gente considerar se a gente tem o ponto de flutuação, né? A gente consegue identificar naquela região que já está mais inchada, aumento de volume, é demasiado muitas vezes, a gente consegue identificar uma área mais bolhosa, vamos dizer assim, que a gente consegue, então, identificar com clareza o ponto de flutuação onde a gente vai incisionar ou vai fazer uma pequena perfuração no epitélio e isso vai proporcionar a drenagem, né, daquela região de maneira efetiva também. Isso é bem importante a gente sempre lembrar. Sim, a gente sabe que conseguiu a drenagem, nós conseguimos alívio de dor para esse nosso paciente, que é o objetivo da visita ao nosso consultório. Relata um pouquinho para nós, professor, né? Porque agora é o professor também. Professor Carlos Eduardo, a relação da urgência com anestesia nesses casos de doenças periapicais. Eu acho bem importante falar nisso, professora, porque dentro dessa condição, a gente pode pensar primeiro, né, que a necrose, a gente não vai anestesiar, porque não precisa, porque é necro, não vai sentir nada. Mas, gente, a gente tem que entender também que a gente vai estar lidando numa condição de urgência e o paciente vai estar com dor, né, muita dor. E muitas vezes um abscesso, por exemplo, vai estar com uma dor extrema, vai estar muitas vezes com uma condição que é muito, muito debilitante para ele. E que para a gente manejar o caso, a gente vai ter que pensar em dar conforto para esse paciente, né? Por exemplo, casualmente, não foi combinado,
Mas eu estava ontem fazendo, eu fiz justamente uma urgência de um abscesso apical agudo em fase 2, né? Naquela fase em evolução do paciente lá no consultório. E era um caso que chegou para a gente, onde a gente não conseguia nem tocar na proximidade daquele dente que estava cometido com a condição de abscesso, né? Ele não conseguia a gente pegar o lábio, fazer um afastamento de bochecha ou de lábio, enfim, não era possível porque era difícil de conseguir fazer o manejo, né? Porque era muita dor. E aí a gente só consegue essa condição através de uma condição de manejo numa anestesia efetiva, né? E a gente sempre conseguir identificar a escolha correta da técnica anestésica associada, né? E também do sal anestésico mais interessante para nós, né? E geralmente na endodontia, e da minha prática clínica eu adoto muito isso, eu utilizo como sal anestésico de escolha, geralmente, ou lidocaína ou aticaína, dentro do meu processo de trabalho que eu tenho. Dependendo principalmente da segurança que eu quero dar para o meu procedimento, considerando que a lidocaína é o padrão ouro, né, de escolha de sal anestésico para a maioria das condições, né, mas a aticaína também me dá uma boa segurança e me dá mais tempo de anestesia, né, e um tempo de latência um pouco menor, né, comparado à lidocaína. Então isso me dá uma certa vantagem em alguns procedimentos que a gente precisa ser, não vamos dizer ser rápido, mas a gente precisa ser preciso no menor tempo possível, né, no tempo suficiente para adequar o nosso procedimento. Então, são sais bem interessantes para utilização em várias condições e essas são uma delas, né? Essas urgências são uma delas. E também, né, dentro desse espectro, a gente entender a técnica correta de anestesiar. Porque a gente tem que sempre lembrar de técnica principal, a gente vai falar de técnica infiltrativa, técnicas de bloqueio, mas também a gente tem que saber recorrer a técnicas complementares. E lembrar que não é a gente fazer 1, 2, 3, 4 tubetes anestésicos uma técnica principal que vai tornar ela efetiva. Mas sim, muitas vezes a gente tem que recorrer, e a literatura não suporta isso, né? Recorrer a técnicas complementares à técnica principal. Na maioria das vezes, a nossa técnica filtrativa ou técnica de bloqueio, ela é efetiva, ela dá certo, né? O que muitas vezes a gente precisa fazer é complementar em função de, às vezes, uma anastomose, uma inervação um pouco diferente de um dente, às vezes em função de uma condição, realmente como uma periodonticite apical sintomática, um abscesso, às vezes que a gente não consegue manejar e tem que lançar mão de técnicas complementares, né, sejam elas quais forem, no chinês tem um rol grande, né, no caso de, lógico, periodonticite apical sintomática, a gente dificilmente vai falar de técnica intrapulpar, né, para anestesiar polpa dentária, não, mas a gente lançar mão de outras técnicas complementares, né, é bem possível, né? Quando a gente fala de treinamento dentário, a gente pode falar de várias outras técnicas que a gente pode lançar mão. E técnicas de bloqueios diferentes, né? Por exemplo, eu gosto muito de aplicar em dentes inferiores, quando eu vou fazer até um bloqueio mandibular, muitas vezes eu prefiro fazer a técnica de Bowl Gates, que é uma técnica um pouco diferente do que aquela técnica clássica para anestesiar o alveolar inferior, porque eu vejo que traz mais conforto para o paciente a técnica em si, em função do acometimento. Por exemplo, o abscesso, né? A cálculo, isso é importante para trazer o conforto, né? Saber essas duas condições principais, selecionar o sal e também determinar corretamente a técnica que você usa a aplicar em cada situação. E é bem importante nós lembrarmos, e a literatura nos mostra isso, que num abscesso apical agudo, muitas vezes os dentes laterais eles estão muito doloridos, eles estão muito sensíveis, o que para um leigo, para um odontologista que é muito pouco experiente, ele não se dá por conta que realmente está associado. A literatura nos mostra que praticamente 70% está associado a 1 ou 2 dentes a essa dor, muitas vezes a percussão, ao toque, e ele está associado à doença do dente análogo, não é daquele dente. Então isso é importante. Assim como a solução, né? O que tu entende que é mais desafiador na solução, no tratamento? O tratamento dessas condições, eu entendo que o mais desafiador, em primeiro lugar, é a gente atingir a condição de cronificar o processo agudo. Vamos entender assim, seria a gente sair daquele estágio de dor extrema, assintomático muito forte,
para uma condição assintomática, né? Ou minimamente razoável para que a gente consiga manejar endodonticamente, fazer propriamente tratamento endodôntico, né? Qual o diagnóstico que você acharia pior para o teu paciente chegar para você? Mais difícil? Eu entendo que o abscesso agudo em fase 2. Eu entendo que é a condição mais complicada, porque é mais debilitante para o paciente, é mais difícil porque o paciente já chega numa situação, numa condição bem ruim, né? Assim, ele mesmo já não aguenta mais aquela situação. E para nós, o manejo é muito difícil também, dado que a gente não tem, por exemplo, a drenagem, né? Muitas vezes que a gente comentou aqui, né? A gente tem que trabalhar numa condição que o paciente, talvez mesmo bem anestesiar, vai sentir alguma condição assim, em função do dente, tá? Muito sintomático, daquela inflamação, aquele ligamento periodontal, que talvez todo já inflamado, uma condição bem ruim. E a gente tem muita dificuldade de manejo propriamente durante, né, o transoperatório. Então, eu considero realmente a condição mais difícil. Esse assunto é extenso, né? Esse assunto a gente poderia debater por várias horas e tem uma literatura muito ampla, né, que a gente poderia trazer. Mas muito obrigado, Dr. Carlos Eduardo, por suas considerações, por seu conhecimento, por compartilhar esse conhecimento conosco. Ele foi muito pertinente. Agradeço por estar aqui conosco. É uma honra ter um ex-aluno, um professor hoje trabalhando com a gente. Muito obrigada, Dr. Carlos Eduardo. Muito obrigada a você. Até o próximo Eleva Podcast.